segundo vídeo de crônica sobre brechó, eu vim falar a respeito das experiências que a gente adquire lidando com o público, né? A principal delas, gente, foi aprender que cada um está carregando a sua cruz, né? Às vezes a gente está tão imerso nos problemas da gente que nós não percebemos como que vai a vida de cada pessoa. E era engraçado que muitas das vezes entravam algumas pessoas lá para escolher uma roupa, procurar alguma coisa que estava precisando e acabava me contando, partilhando um pouco da vida pessoal, né? Já ouvi muitos desabafos, né? E assim, muitas das vezes fiquei surpresa de ver quantas pessoas às vezes estão sorrindo, mesmo carregando histórias bastante pesadas, né? Como foi um caso de uma mãe que um dia ela foi fazer uma compra comigo e ela falou que ela estava ansiosa. Eu falei o que estava acontecendo, né? Perguntei, e ela me disse que aquele dia seria o aniversário do filho dela ter sido assassinado pelo próprio irmão da cliente, né? Eu fiquei assim em choque, porque às vezes são histórias tristes que a gente, que é mãe, não tem como não se colocar no lugar, mas o que eu gostaria de trazer de reflexão? Todo mundo está vivendo uma certa dificuldade. Às vezes a gente tem mania de julgar que a pessoa, por ter um carro, por ter uma casa tal ou tal, está muito bem. Gente, todo mundo hoje em dia está vivendo uma luta interna. Está passando por problemas psicológicos pesados. A maioria de nós vem de infâncias complicadas, de pais que nos transmitiram o que podiam transmitir naquela época, que também receberam pouco. Mas, assim, o principal, é urgente e necessário que a gente trate as pessoas com respeito e com a dignidade merecida, né? Às vezes a gente julga, fala, nossa, aquela mulher tem uma cara fechada, fulana age assim, 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 fulana tá mais grosseira, hoje eu dei bom dia, a pessoa não percebeu. Pessoal, tem tanta pessoa vivendo dores que não vão ter fim, né? A dor, por exemplo, de perder um filho, eu acredito que para uma mãe ela vai ser eterna enquanto ela estiver encarnada aqui nessa terra. Então a gente precisa ter muito cuidado e muito carinho ao pisar no terreno do próximo. Quando eu digo pisar no terreno do próximo, é olhar o nosso semelhante com mais caridade, com mais amor, e por que não a gente também não se olhar com mais caridade? Porque eu conheci muita pessoa que se cobra assim de uma forma muito carrasca, sabe? A gente precisa ter mais caridade conosco, a gente precisa ter mais consciência de que nós somos humanos e que vão ter coisas que elas não vão ser uma linha paralela, que tudo vai estar lindo, feliz, que toda hora a gente vai ter dinheiro ou que toda hora a gente vai estar imensamente feliz. A vida é estabelecida de altos e baixos, e se a gente não souber viver e principalmente compreender e respeitar o outro da forma que ele é, sem querer mudar ele e colocar o nosso jeito de ser, nós vamos sofrer, né? Então assim, vamos nos lembrar que a gente só consegue transformar aquilo que vem da gente, né? A gente só consegue transformar a nossa consciência, a nossa atitude. Quanto ao próximo, cabe a nós mandar boas energias para cada um que passa no nosso caminho e cabe a nós rezar por cada ser humano nessa terra e fazer o melhor possível. Aquelas pessoas que são muito tóxicas, a gente não vai mudar nem transformar, né? Então, assim, cabe a nós ou se afastar ou não. Enfim, a vida é muito bonita, mas a vida também tem seus lados sombrios. Isso faz parte do nosso crescimento. Não quer dizer que esse lado sombra, essa tristeza que a gente carrega, essa depressão, esses problemas que a gente apresenta, vão ser um estorvo na nossa vida, de forma nenhuma. Se você parar para pensar em 5 anos atrás, que problema que você estava vivenciando? E se eu te perguntar o que você aprendeu com aquele problema daquela época? Acredito que muita coisa. Então vamos nos lembrar que o que a gente considera como problema são as nossas lições abençoadas, né? Porque se a gente não tivesse problema nenhum, nós seríamos semelhantes àquele filho rebelde, que não tem limite dos pais e acaba virando um delinquente. Então eu acredito que o propósito de Deus para cada um de nós é bem maior.
Então agradeça a Deus se você se levantou hoje, se você anda, se você tem um carro, se você não tem um carro, se você vai de ônibus, se você tem muita conta para pagar, porque é sinal que você tem um emprego e você pode pagar essas contas. Vamos agradecer mais. Eu garanto para vocês, se eu for escrever um livro sobre as histórias que eu já ouvi, gente, tem muita dor no mundo. E se a gente for olhar, a nossa vida é muito abençoada se a gente for comparar com algumas coisas que acontecem por aí. Tenha um dia abençoado e boa reflexão para todos.